Napoleão Bonaparte. Só o nome já evoca imagens de gênio militar, ambição e um ponto de virada na história europeia. Mas e se sua ambição tivesse sido totalmente realizada? E se Napoleão tivesse saído vitorioso das guerras napoleônicas, em vez de enfrentar a derrota em Waterloo? Este ensaio mergulha neste cenário hipotético intrigante, explorando as ramificações potenciais de um mundo remodelado por um império francês triunfante. Imagine uma Europa onde a águia francesa, agarrada nas garras da ambição de Napoleão, projeta sua sombra por todo o continente. Das praias ensolaradas da Espanha às planícies cobertas de neve da Rússia, o código napoleônico dita a lei, e o francês se torna a língua da diplomacia e do poder. Este é o nosso ponto de partida, um mundo onde as vitórias de Napoleão em Austerlitz, Jena e Friedland não são meros degraus para a eventual derrota, mas a base de uma nova ordem europeia. Esta vitória não teria sido apenas sobre poderio militar. A genialidade de Napoleão residia não apenas em seu brilho estratégico no campo de batalha, mas também em sua compreensão do poder das ideias. Ele reconheceu a força potente do nacionalismo, mesmo enquanto buscava aproveitá-la para seus próprios fins. Nesta linha do tempo alternativa, as vitórias de Napoleão teriam cimentado os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, como os princípios orientadores de uma nova Europa. Mas a que custo? Enquanto os admiradores de Napoleão apontam para sua modernização dos sistemas jurídicos e disseminação dos ideais iluministas, seus detratores destacam suas tendências autoritárias e sua fome insaciável por poder. Uma vitória napoleônica teria inaugurado uma era de domínio francês, mas teria sido uma era de ouro de paz e prosperidade, ou uma época de ressentimento latente e rebelião contra o punho de ferro do imperador francês? Um Napoleão vitorioso teria redesenhado irrevogavelmente o mapa da Europa. A colcha de retalhos de reinos e principados que caracterizava o continente teria sido varrida, substituída por uma estrutura mais centralizada, com o Império Francês em seu coração. Imagine uma Alemanha unificada, não sob liderança prussiana, mas como uma constelação de estados subservientes a Paris. O Império Austro-Húngaro, por muito tempo um baluarte da tradição, provavelmente teria sido desmantelado, seus territórios absorvidos pela esfera de influência francesa. Esta nova Europa não seria apenas uma entidade política, seria uma potência cultural e econômica. Com o francês como língua franca, o comércio fluiria mais facilmente através das fronteiras. O Código Napoleônico, com sua ênfase na meritocracia e práticas legais padronizadas, forneceria uma estrutura para o crescimento e desenvolvimento econômico. Imagine um continente entrecruzado por novas estradas e canais, construídos com engenharia francesa e financiados pelas riquezas do Império. Seria como o Rodoanel, mas em escala continental. No entanto, essa visão de uma Europa unificada sob liderança francesa não teria sido isenta de desafios. As sementes do nacionalismo, semeadas durante a Revolução Francesa, não desapareceriam simplesmente. Movimentos de resistência, alimentados pelo ressentimento em relação ao domínio francês e pelo anseio por autodeterminação, provavelmente teriam surgido em todo o continente. A questão não seria se essas rebeliões ocorreriam, mas com que eficácia Napoleão e seus sucessores poderiam contê-las. Além disso, a ausência de um poder forte e unificado para contrabalançar a hegemonia francesa poderia ter consequências imprevistas. Será que um Napoleão vitorioso teria se contentado em governar a Europa, ou suas ambições o teriam levado a novas conquistas, potencialmente mergulhando o mundo em um conflito ainda maior? A resposta, como tantas outras coisas nesta linha do tempo alternativa, permanece envolta na névoa da especulação. As ondas do triunfo de Napoleão teriam sido sentidas muito além das costas da Europa, alcançando o Atlântico e os Estados Unidos nascentes. A compra da Louisiana, um momento decisivo na história americana, poderia nunca ter ocorrido. Com o controle de Napoleão sobre o poder seguro,
a França poderia ter mantido o controle de seus vastos territórios norte-americanos, potencialmente alterando o curso da expansão para o oeste e o destino dos Estados Unidos. Imagine uma América do Norte onde os Estados Unidos permanecem confinados à costa leste, sua expansão para o oeste frustrada por uma poderosa presença francesa. A fronteira americana, um cadinho de inovação e autossuficiência, poderia nunca ter se materializado. Em vez disso, um tipo diferente de fronteira poderia ter surgido. Uma marcada pela tensão e conflito entre os Estados Unidos e seu poderoso vizinho ao sul e oeste. Essa paisagem geopolítica alterada teria implicações profundas para o desenvolvimento de ambos os continentes. Os Estados Unidos, privados dos recursos e da profundidade estratégica proporcionada pela expansão para o oeste, poderiam ter evoluído para uma nação muito diferente, talvez mais focada no comércio marítimo e na diplomacia, menos inclinada ao isolacionismo. Enquanto isso, uma América do Norte dominada pelos franceses poderia ter se tornado um centro de intercâmbio cultural e econômico entre a Europa e o Novo Mundo, moldando o continente de maneiras que só podemos imaginar. Seria como uma versão gigante e tropical da festa de San Genaro, só que com croissants ao invés de Zépoli. No entanto, manter o controle de um império tão vasto e distante não teria sido tarefa fácil, mesmo para Napoleão. Os desafios de comunicação, logística e resistência das populações indígenas seriam formidáveis. Além disso, as guerras napoleônicas já haviam esgotado os recursos franceses, e uma luta prolongada para manter o controle da América do Norte poderia ter enfraquecido o império, potencialmente abrindo caminho para sua eventual queda.